esse é o Azerbaijão, um país sobre o qual você vai ouvir falar cada vez mais nos próximos anos, dado sua crescente importância geopolítica. Pois agora, sem o gás russo, a Europa está de olho nesse pequeno país às margens do Mar Cáspio, o qual é rico em petróleo e gás natural. Porém, fornecer todo esse gás para a Europa e enriquecer ainda mais no processo não será tão simples assim. Afinal, o Azerbaijão, que é amigo da Turquia, a qual é membro da OTAN, está envolvido num conflito com sua vizinha Armênia, uma aliada da Rússia. Pois é, uma questão meio complicada e já vamos falar mais sobre isso. Além do conflito, vamos falar também sobre a economia do Azerbaijão e, claro, sua geografia. Afinal, um mapa bagunçado como esse aqui merece uma explicação. E antes de continuar, quero sugerir para vocês o canal Brasileiros Sem Fronteiras, do meu amigo Carlos Schirer, que acabou de mudar da Flórida para o Panamá. Lá você vai aprender como proteger seu patrimônio das canetadas implacáveis de políticos inescrupulosos. O link para o canal está abaixo na descrição do vídeo. O Azerbaijão é mais um país que eu pude visitar como nômade digital. Baku, sua capital, é uma cidade com construções bem modernas, muitas vezes chamada de a Nova Dubai. Em 2020, eu até publiquei aqui no canal um vídeo sobre a cidade. No final, eu deixo o vídeo em questão linkado como sugestão. O Azerbaijão fica ao lado da Geórgia, Armênia e ao norte do Irã, às margens do Mar Cáspio. O país tem um exclave chamado Nakhchivan, que também faz fronteira com a Turquia. Geograficamente, o país fica parte na Ásia e parte na Europa. Digamos que é um país euroasiático. Culturalmente, no Azerbaijão vemos aspectos dos dois continentes. O país tem 10 milhões de habitantes e é similar ao estado de Pernambuco em tamanho e população. O idioma falado no Azerbaijão é o azeri ou azerbaijani, o qual é tão parecido com o turco como o português é parecido com o espanhol. De fato, Turquia e Azerbaijão até poderiam ser o mesmo país, dado sua amizade e laços culturais e linguísticos. Em termos de religião, o Azerbaijão é um caso interessante, por ser um país laico culturalmente muçulmano. Ou seja, assim como o Brasil está cheio de católicos não praticantes, o Azerbaijão está cheio de muçulmanos não praticantes. E ao caminhar pelas ruas de Baku, era comum ver mulheres vestidas como em qualquer cidade europeia. Para gastar dinheiro aqui, eu usei o meu cartão multimoedas da Wise. Olha eu ali no caixa eletrônico sacando uns manates, a moeda do país. E se você quer ter o seu cartão da Wise e começar a juntar dólar, euro e várias outras moedas, use meu link abaixo e ganhe um desconto. Ok, mas e esse mapa do Azerbaijão? Que coisa mais confusa! Bem, devido ao histórico de conflito entre o Azerbaijão e sua vizinha Armênia, as fronteiras ficaram confusas. Digamos que há um pedaço da Armênia no Azerbaijão e um pedaço do Azerbaijão na Armênia. Isso sem contar a região disputada de Nagorno-Karabakh, sobre a qual falaremos mais daqui a pouco. Mas antes de falar de guerra, vamos falar de economia. A economia do Azerbaijão. O Azerbaijão possui um PIB de 73 bilhões, o que o coloca num patamar econômico próximo ao de países como Croácia e o nosso vizinho Uruguai. Esse valor é, inclusive, muito superior ao PIB dos seus vizinhos do Cáucaso, a Armênia e a Geórgia. Durante seu passado soviético, o país passou pelas mesmas dificuldades dos outros países do bloco. Mas, após sua independência, em 1991, a coisa mudou de figura, e o Azerbaijão passou a utilizar os seus abundantes recursos naturais para desenvolver sua própria economia. Com o fim da União Soviética, o país começou a adotar políticas de livre mercado e de abertura econômica, que envolviam, inclusive, a privatização de terras agrícolas e de pequenas e médias empresas. E atualmente, o Azerbaijão é classificado como um país muito fácil para se fazer negócios, ocupando a posição 34 no ranking da facilidade de fazer negócios. Já o Brasil, apesar das recentes melhoras, como a Lei da Liberdade Econômica, ainda está na posição 124 nesse mesmo ranking.
O país experimentou um forte crescimento econômico a partir dos anos 2000, sendo que, no ano 2006, o país apresentou o maior crescimento econômico do mundo, expressivos 34,6% de crescimento, superando os mais de 26% de crescimento atingidos no ano anterior. Proporcionalmente falando, até a China comeu poeira nessa época. Além disso, no aspecto socioeconômico, o país possui um custo de vida inferior a muitas capitais brasileiras. Em muitos aspectos, como aluguel, Baku me pareceu mesmo mais barato que o Rio de Janeiro. Já o poder de compra de um cidadão azeri é similar ao de um brasileiro. De fato, eu nunca vi um país tão empatado assim com o Brasil nesse gráfico do Banco Mundial. Pois é, o país é rico, mas o povo ainda é pobre. Mas não se engane, Baku se assemelha mais a uma cidade europeia do que brasileira em termos de infraestrutura e arquitetura. De todos os setores que compõem a economia do Azerbaijão, a indústria petrolífera é aquela que mais se destaca. Na verdade, o país é conhecido por ser, inclusive, o berço dessa indústria, com relatos de visitantes ocidentais descrevendo, ainda no século XVII, uma abundância de petróleo e gás natural, de tal porte que era possível encontrar ao redor da capital Baku locais onde chamas se erguiam a partir de fissuras no solo. Ao decorrer do século XIX, o Azerbaijão recebeu investimentos e exploradores de poços de petróleo de todas as partes do mundo, e, em 1900, o país produzia metade de todo o petróleo consumido no mundo. E de fato, no Azerbaijão, o petróleo é tão abundante, e eu digo tão abundante, que as pessoas chegam a tomar banho de petróleo. Eu não estou brincando. Na capital do país existem spas especializados no fornecimento de banho terapêutico feito com petróleo aquecido, que supostamente teriam propriedades relaxantes e poderiam inclusive curar problemas nas articulações. Vai saber. Atualmente, o país produz mais de 800 mil barris de petróleo por dia, sendo o 23º maior produtor do mundo nesse setor. O petróleo e o gás natural respondem por 90% das exportações do Azerbaijão, sendo que toda essa produção é escoada, em sua maioria, por meio de um complexo sistema de oleodutos e gasodutos que cortam seu território, bem como a área da Geórgia até chegar à Turquia, onde se separam o oleoduto, que corta o território da Turquia e chega ao mar Mediterrâneo, e o gasoduto, que atravessa o mar e continua em território grego. E é justamente nesse gasoduto que se encontra uma grande oportunidade econômica para o Azerbaijão. Atualmente, o país já exporta parte de seu gás para a Europa. Contudo, conforme avança o conflito entre Rússia e Ucrânia e conforme as sanções aplicadas contra o país de Vladimir Putin vão mostrando seus efeitos, os europeus buscam, cada vez mais, uma alternativa ao gás natural vindo da Rússia. E é por isso que os olhos da União Europeia se voltam, nos últimos meses, para o pequeno país do Cáucaso. E os azeres reagiram muito bem a essa oportunidade. Em março deste ano, o primeiro-ministro do país afirmou o seu desejo de aumentar o fornecimento de gás natural para a Europa, através do já citado gasoduto que atravessa a Turquia. E uma vez que a guerra da Ucrânia vem se prolongando e as relações diplomáticas e comerciais entre Rússia e União Europeia se desgastam a cada dia que passa, cada vez mais o aumento do fornecimento de gás natural para a Europa se torna uma oportunidade real para a economia do Azerbaijão. As negociações estão avançadas e um novo trecho desse gasoduto já foi inaugurado, com a promessa de que o Azerbaijão fornecerá à Europa nada menos que 20 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. O trecho, chamado de Transadriático, levará o gás do Azerbaijão para o sul da Itália, de onde ele poderá circular pelo continente em substituição ao cada vez mais restrito gás natural russo. Na certa, o conflito entre Rússia e Ucrânia abriu uma janela de oportunidades para o país do Cáucaso, que poderá se converter em, quem sabe, um novo período de crescimento comparável àquele do início deste século. Como grandes desafios ao desenvolvimento econômico do Azerbaijão estão a corrupção e a burocracia herdadas do período soviético. Em termos de corrupção, o Azerbaijão ganha do Brasil, já que no ranking da Transparência Internacional, o país ocupa a posição 128, enquanto o Brasil ocupa a posição 98. Conflito em Nagorno-Karabakh.
O fato, porém, é que a economia do Azerbaijão podia estar bem mais desenvolvida, não fosse o fato de o país estar envolvido, já há algum tempo, em um conflito com a vizinha Armênia, com resultados passados não muito favoráveis. A disputa pela região de Nagorno-Karabakh remonta ao início do século XX, e após o fim da União Soviética, quando os países do Cáucaso se tornaram independentes, o conflito entre Armênia e Azerbaijão tomou forma. E, desde finais dos anos 80 até 1994, ambos os países se envolveram na Primeira Guerra pelo controle da região. Naquela ocasião, os armênios contavam com o apoio da Rússia, que possuía o claro objetivo de estender sua influência sobre o Cáucaso. Nada muito diferente do que acontece até hoje. Basta lembrar que, em 2008, a Rússia ocupou partes da Geórgia, outro país localizado naquela região. No decorrer do conflito, a Armênia demonstrou superioridade militar, de forma que, em 1994, o Azerbaijão, derrotado e correndo risco iminente de invasão, se sujeitou a um cessar-fogo, que tirou parte de sua soberania sobre o território contestado, entregando partes da região ao controle militar armênio. O apoio russo aos armênios possuía algumas motivações. Em primeiro lugar, o país, ao contrário do Azerbaijão, é majoritariamente cristão, o que diferencia de seus vizinhos culturalmente islâmicos e o aproxima, pelo menos do ponto de vista cultural, aos russos. Porém, o principal motivo era mesmo a questão do gás natural. Sempre foi interessante para a Rússia manter o controle, ainda que indireto, sobre a região do Cáucaso, para também poder controlar o fornecimento de gás na região. Esse é, inclusive, um interesse recente do já citado Vladimir Putin, que não vê com bons olhos a ampliação do fornecimento de gás do Azerbaijão para a Europa, através dos gasodutos que atravessam a Geórgia e a Turquia. De 1994 para cá, pequenos confrontos aconteceram, mas sem que houvesse uma escalada das tensões. Porém, no ano de 2020, o Azerbaijão, apoiado pela Turquia, por motivos muito parecidos com aqueles que explicam o apoio russo aos armênios, diga-se de passagem, iniciou uma nova ofensiva contra a Armênia, que transcorreu por pouco mais de um mês, se encerrando através da mediação do governo russo. Desta vez, o cessar-fogo entre os países foi uma clara vitória para o Azerbaijão, que recuperou os territórios anteriormente perdidos, além de outras localidades que foram entregues pelos armênios. Essa paz, contudo, não seria mesmo duradoura. E agora que a Rússia resolveu provar sua ineficiência militar perante o mundo ao invadir de forma desastrada a Ucrânia, os ânimos voltam a se acirrar na região do Cáucaso. Em setembro deste ano, um novo atrito entre forças armênias e azeres deixou ao menos 100 mortos, com ambos os lados trocando acusações de provocações e início de conflitos. Observadores internacionais apontam o enfraquecimento da Rússia como o motivador para novas ações por parte do Azerbaijão, que estaria disposto a afirmar sua força na região. Sim, o país saiu derrotado no começo dos anos 90, mas aqueles eram outros tempos. Se naquela época a vantagem estava claramente com os armênios, esse cenário pode não se repetir na atualidade. Hoje, ser aliado da Rússia não é exatamente uma vantagem, e se no passado ter o exército russo ao seu lado era uma garantia de um decisivo apoio militar em caso de conflito, o fato é que, na atualidade, contar com o apoio russo não é a melhor das alternativas. Além disso, a Rússia precisa, a todo custo, manter suas relações com a Turquia, a tradicional aliada do Azerbaijão. E isso dificultaria um apoio direto dos russos aos armênios. Por outro lado, a União Europeia não deseja um enfraquecimento da infraestrutura daquele país, uma vez que isso poderia prejudicar seu tão necessário fornecimento de gás natural. O atual cenário, portanto, parece muito mais favorável ao Azerbaijão, que agora está também muito mais bem preparado do que estava no começo dos anos 90, inclusive do ponto de vista econômico. Se não é provável que os europeus comprem a guerra dos azeres, o fato é que, muito possivelmente, a União Europeia não vai se esforçar muito para punir o Azerbaijão caso um novo conflito se inicie. E é por isso que muitos especialistas afirmam, com grande chance de acerto, que podemos ver nos próximos meses um novo conflito entre os dois países, com um possível impacto na geopolítica da região, do continente europeu e também de todo o mundo.
E pessoal, não é só a Armênia e o Azerbaijão que passam por um momento complicado. O mundo passa por um momento turbulento e com a incerteza das eleições no Brasil, é crucial que você proteja seu patrimônio das canetadas de políticos inescrupulosos. E é por isso que eu vou sugerir para vocês o canal Brasileiro Sem Fronteiras. Lá, o Carlos vai explicar como você pode abrir empresas offshore, como adquirir uma segunda residência e como internacionalizar e proteger seu patrimônio. De fato, o Carlos acabou de sair da Flórida para morar no Panamá. E ele não está sozinho, há muitos americanos e brasileiros fazendo o mesmo. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse vídeo aqui que eu fiz lá em Baku, no Azerbaijão, onde eu falei sobre como foi visitar a cidade como um nômade digital. Ou então esse vídeo aqui lá no canal Brasileiro Sem Fronteiras, onde o Carlos explica como ser incensurável. Muito obrigado e até o próximo vídeo.